No nosso Lições do Evangelho de hoje, nós vamos falar sobre a natureza divina, vamos falar sobre Deus. E Allan Kardec, no livro A Gênese, fala o seguinte para a gente: que não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Para compreendê-lo, ainda nos falta um sentido próprio, que só se adquire por meio da completa depuração do espírito. Mas se nos falta esse sentido, como é que nós podemos ter uma mínima noção, um mínimo conhecimento do que é Deus? E Kardec nos diz que nós temos que aceitar a seguinte premissa, de que Deus existe. Esse é o primeiro passo para a gente começar a dar os primeiros passos em direção a entender um pouquinho melhor o que é Deus. O segundo passo é ter conhecimento dos atributos de Deus. E quais são esses atributos? De que Deus é a suprema e soberana inteligência. A inteligência do homem é limitada, vista que não pode fazer nem compreender tudo o que existe. A de Deus, abrangendo o infinito, tem que ser infinita. Deus é eterno, isto é, não teve começo e não terá fim. Outro atributo é que Deus é imutável. Se tivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. Um outro atributo de Deus é que ele é imaterial, isto é, a sua natureza difere de tudo o que chamamos de matéria. De outro modo, não seria imutável, pois estaria sujeito às transformações da matéria. Deus é onipotente, porque se ele não tivesse esse poder, teria um outro ser que pudesse ser infinito em tudo, e logo ele não seria Deus, e sim o outro ser. Deus é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores como nas maiores coisas, e essa sabedoria não permite que se duvide nem da sua justiça, nem da sua bondade. Deus é infinitamente perfeito. É impossível conceber-se Deus sem o infinito das suas perfeições, sem o que não seria Deus. Então Deus é infinitamente perfeito. Então, esses são alguns dos atributos, e tem um outro, que Deus é único, porque se assim não fosse, teria espaço para que outros pudessem o ser. Logo, como Deus é único, ele é infinito em tudo, ele é o início e o fim, ele que detém todo o poder, ele que mantém a unicidade e a variedade do universo. E por conta que Deus é único, que nós temos esse conjunto de leis que regem o universo e que são perfeitas. Porque se houvesse um outro ser tão poderoso quanto Deus, ou se ele dividisse o universo entre outros seres tão poderosos quanto ele, eles poderiam, de alguma forma, mudar essas regras, essas leis, e assim nós perderíamos a estabilidade dessas leis e logo a estabilidade do universo. Então Kardec veio nos falar sobre essas premissas. Que a primeira é de acreditar na existência de Deus. E depois veio nos falar sobre os atributos de Deus, que é inteligência suprema e soberana, ele é único, eterno, imutável,
imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom e infinito em todas as suas perfeições. Então, isso foi o que nós aprendemos com Allan Kardec nesse último Evangelho no Lar sobre a natureza divina. Espero que você tenha gostado e amanhã voltaremos com outro tema sobre o que nós aprendemos com as lições do Evangelho. Até amanhã e espero você aqui.